Eu acho muito estranho quando alguém fala comigo pessoalmente sobre alguma coisa que eu postei no Twitter ou no Instagram. Primeiramente que esse Twitter nem é meu, é do meu eu lírico. Mesmo que esse tweet possa parecer bobo e normal, ele resume perfeitamente um fenômeno que na indústria do entretenimento já existe há décadas e que agora faz parte do dia a dia de qualquer pessoa, o estabelecimento de avatares, ou eu líricos, como o próprio tweet já disse. É muito provável que você faça parte das milhares de pessoas que possuem Twitter, Instagram ou Facebook, ou pelo menos uma dessas redes. E se for o caso, você inevitavelmente cria uma personalidade virtual para elas. Podem inclusive ser diferentes personalidades para diferentes plataformas. Tem um motivo para o Twitter ser reconhecido como o muro de lamentações da internet. O Instagram é o lugar onde você exibe para as pessoas que estudaram com você quão melhor você está em comparação agora. Eu já sei que você fez uma viagem internacional. Esses avatares, às vezes, nem conseguem definir de verdade o indivíduo por trás deles, mas eles não deixam, a partir do momento em que são criados, de serem importantes para a percepção da identidade que outras pessoas têm de você. Olha, calma, pera. Eu não tô dizendo que as redes sociais são ruins e que as falsas máscaras que a gente cria virtuais também são ruins, nem que a tecnologia é ruim, ou que o fogo é assustador, ou que Thomas Edison era um bruxo. Eu só tô estabelecendo uns fatos que ajudam a entender como a questão do avatar se tornou um ponto importante na cultura pop, e que isso não começou por agora. O canal Super iPad Wolf levantou uma ótima questão sobre isso. O que acontece quando os avatares que a gente cria passam a ter um controle sobre a gente e passam a nos definir, em vez de acontecer o contrário, que seria o normal? É graças ao desenvolvimento dessas redes sociais que a gente consegue entender melhor o conceito por trás de ter uma falsa máscara que a gente cria. Mas em uma época em que elas não existiam em massa como hoje, esse tipo de avatar fazia parte principalmente do mundo mágico do entretenimento. Não é mentira que os artistas são pessoas totalmente diferentes na frente e por trás das câmeras, e que por mais que você goste de um deles, você realmente não o conhece de verdade. E essa é a base do terror que enfeita e torna Perfect Blue a obra-prima que é. Meu nome é Dara e sejam bem-vindos ao Dara.mp4. Antes de começar de verdade, eu quero dizer um detalhe. Esse filme de animação é o debut do diretor Satoshi Kon. Vocês têm noção de como é que é ter um filme desses como o seu debut? Eu não, geralmente minhas primeiras tentativas são péssimas, e as segundas e as terceiras também. Eu acerto lá pra quinta. Eu não cheguei a ver outros trabalhos dele ainda, mas eu sempre vejo que, por incrível que pareça, ele só melhorou com o passar do tempo. Eu não consigo nem imaginar como deve ser a cabeça desse cara. Tudo bem, agora sim. Mesmo tendo relacionado muito o tema do filme com a nossa realidade, esse filme é de 1997. E olha, é uma das minhas coisas favoritas a respeito dele. Ele possui todo esse estético nostálgico dos animes dos anos 90, mas ele destrói um ponto muito importante. Seus personagens não são tão caricatos como a gente costuma ver nos animes antigamente. Eles são extremamente normais, são gente como a gente. De cara, isso já serve para nos aproximar do que estaremos perto de experienciar no filme. Nos primeiros 5 minutos, já temos a personagem de Mima Kirigou estabelecida, tanto a persona de Mina como idol quanto a Mina de verdade. E isso é perfeitamente trabalhado nessa sequência de cenas que alternam entre as duas personalidades que complementam Mima como uma só. Além dela, já somos apresentados outros personagens importantes para o enredo, juntamente com peças-chave que os vão caracterizar. De exemplo, tem a cena que a empresária discute a respeito da decisão de Mima de largar a carreira de idol para se tornar atriz. Olhe bem o que ela fala. 女優になるために厳しいレッスンを受けてきたわけじゃありません。局のプロデューサーは女優のミマを絶賛してくれてんだぞ。だってミマの気持ちが。 Ela é apresentada como alguém que se importa de verdade com a Mima, quase uma figura mais ou menos materna ou fraterna. Também é consolidado um personagem muito interessante, que é o Stalker, o que também vai ser conhecido no futuro como Mr. Memania. Com apenas 5 segundos já é possível ver a forma como ele vê ela, como alguém que existe apenas para entretê-lo, cujo lugar é na palma de suas mãos. E é importante lembrar que isso tudo é estabelecido em 10 minutos de filme, o que pela ciência é a quantidade de tempo que algo precisa para chamar atenção e prender de verdade o telespectador. E com esses 10 minutos de filmes a gente já tem definido grande parte da consistência inteira da história. O idol culture, ou a cultura de ídolo, melhor em inglês, é principalmente presente no leste asiático. Os idols, caso vocês não saibam, são jovens, às vezes bem jovens, que se tornam produto manufaturado. Eles são direcionados com absolutamente tudo, desde sua imagem até atratividade e personalidade, tudo dentro da indústria pop. Com a ascensão do K-pop é mais fácil perceber como essa cultura é presente hoje em dia. Os idols se tornam uma coisa, e deixam de ser em primeiro lugar pessoas que eles são. Isso parece familiar?
Mas uma coisa interessante é que se você pesquisar idol culture no Google, imediatamente os primeiros resultados vão ser do Japão. Então, embora o idol culture seja muito forte na Coreia, ele se intensificou primeiro no Japão. E há bastante tempo, como na época quando se passa Perfect Blue. É um dos motivos, então, que explica o comportamento do Stalker, ao perceber que a Mima não era essa idol perfeita que ela dizia ser enquanto performava em cima dos palcos. Então, tudo bem, agora estamos contextualizados. Perfect Blue é uma obra que brinca muito com o psicológico, tanto de Mima quanto da gente. Porém, mesmo que a gente seja bombardeado o tempo todo com a violência mental da cabeça da Mima, o filme não nos deixa esquecer que há também uma outra figura a ser temida, que faz parte da violência física que acompanha a história. Ainda que a Mima esteja tendo alucinações devido a alguns problemas psicológicos, inclusive um trauma que ela vai passar depois, as pessoas ao redor dela estão morrendo de verdade. Então o filme levanta uma questão muito importante. O que vai ser pior para Mima? Morrer ou perder a própria identidade e não se reconhecer mais? Sutilmente, a ficção e a realidade nesse caso vão se misturando, ao ponto de não sabermos mais o que é um sonho de Mima ou o que é a realidade, e o que faz parte do papel que ela está interpretando na série. Sabe, nesse espetáculo de cenas que ilustram muito bem a bagunça que é a cabeça da Mima, a gente tenta encontrar uma explicação lógica para o que acabou de ver. Ah, então isso aqui foi verdade. Não, pera, isso aqui era um sonho. Não, calma, isso é da série. Não, mas isso aqui que é real então. Eu acho que isso realmente não importa muito. O terror que a gente está acostumado, ele geralmente se vale no voyeurismo, ou seja, a gente observa totalmente de fora o desenrolar da história. A gente sabe de coisas que os personagens não sabem. Tudo é muito mais claro para nós, e Perfect Blue faz o oposto disso. Ele nos leva a experienciar exatamente o que a Mima está experienciando, ao ponto de que sabemos tanto quanto ela, no final das contas, o que é real e o que não é mais. E isso é legal, porque mesmo no final do filme, a gente não recebe uma resposta extremamente clara do que foi tudo aquilo que ela passou. Mas faz sentido, porque a Mima também não recebeu essa resposta. Ela só segue adiante. E antes que passemos para um dos pontos principais do filme, o que ferrou muito forte a saúde mental da Mima, que já estava bem debilitada por toda a pressão que ela estava sofrendo, é um pequeno adendo às cores usadas nos filmes. Enfim, passemos a um dos pontos mais importantes da história e que, na minha opinião, é um dos pontos chaves que vai desencadear realmente o que aconteceu na cabeça da Mima. Assim que a Mima começa a ser minimamente conhecida pelo seu trabalho de atriz, decidem colocar a personagem dela para fazer mais cenas na série. E isso inclui a personagem dela sofrer um estupro. E bom, é um ponto que é muito discutido durante a história, mas a Mima, como ela é uma boa profissional e uma boa atriz, ela decide sim fazer essa cena. いいよルミちゃん私やるよだって女優になるって決めたんだもん As mulheres são constantemente chamadas de fracas e emotivas por qualquer coisa. Então, para se firmar nesse novo mundo, a Mima sempre age dessa forma, como se fosse totalmente segura de todos seus atos, e como se ela estivesse pronta para tudo. A cena do estupro não é nem um pouco diferente. O jeito como a Mima atua é muito convincente, o que é assustador e um pouco perturbador. E nem parece uma atuação, parece que ela realmente está sofrendo um estupro. Então você começa a pensar, já preocupado, e se aquilo não foi uma atuação? E se eles realmente estão estuprando ela? E se... Ah, pera, as câmeras estão lá, calma, é só uma série. O estupro é um dos meus maiores medos da vida inteira. E esse é o caso de muitas mulheres também. E o que acontece? Assim que a Mima começa a ser minimamente reconhecida pelo seu trabalho de atriz, ela imediatamente é sexualizada. O que passa a imagem de que para a mulher ser realmente bem-sucedida, ela precisa mostrar o corpo também. Pessoalmente, cenas de estupro me deixam extremamente desconfortável. Mas Perfect Blue te lembra que o estupro da Mima não é real. E além de lembrar a gente, a Mima também é constantemente lembrada a ver as câmeras que aquilo não é real, que ela tá bem. Então você é levado a pensar junto com a Mima que tá tudo bem. Até a gente ver que não está. É aqui que a gente percebe o trauma que ela sofreu fazendo essa cena, mesmo dizendo pra todo mundo e pra ela mesma que tava tudo bem, que ela conseguia fazer aquilo, que não tinha problema. E aqui surge o nascimento da antiga Mima, como um dos outros elementos que vão passar a aterrorizar ela durante a trama da história. Olha, o que torna o horror de Perfect Blue tão psicologicamente assustador, mesmo que visualmente ele seja assim, é que ele é muito real.
Mesmo que a Mima esteja passando por tudo aquilo, por ser uma atriz, por ter que se dividir entre a Mima real e a Mima profissional, seja tanto a atriz quanto a idol, agora isso acontece com todo mundo que tem uma rede social, todo mundo que tem esse seu mini fã-clube na internet, tá sujeito a passar pelo que a Mima sofreu. Ou seja, tá sujeito a chegar num ponto em que a sua personalidade virtual, a máscara, essa persona, o seu avatar que você criou pra internet para os outros verem, pode passar a te dominar. E quando esse ponto chegar, você já não vai mais conseguir distinguir quem é você de verdade e quem é a outra pessoa. E é isso que torna o horror de Perfect Blue tão atemporal, mesmo já tendo quase 20 anos de animação. Muito obrigada de verdade por ter assistido até aqui. Gosto muito desse filme e eu queria muito fazer essa pequena análise dele. O canal não vai ter um padrão específico, mas a partir do que o pessoal for gostando eu vou fazendo mais. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.